Boa tarde a todas as pessoas presentes. Bem-vindos à 15ª reunião ordinária da Câmara de Gestão Administrativa e Governança. Registro que a professora Leiriane, presidente desta Câmara, se encontra em período de férias. Então, eu, Jaqueline Frit, vice-presidente da Câmara, assumo os trabalhos no dia de hoje. Registro também a presença do professor Cláudio Reis, representando a professora Leiriane, pelo mesmo motivo de férias. Feita a saudação inicial, passo ao primeiro ponto de pauta, que seriam os informes. Consulto se algum conselheiro possui algum informe para esta Câmara. Por favor, manifestar. Professor Jairo, por favor. Boa tarde, conselheira Jaqueline, presidente da sessão. Boa tarde a todos os conselheiros. Na verdade, não é um informe, é um pedido de esclarecimento, né? Me parece interessante solicitar nesse momento. Qual o planejamento da Câmara em relação à continuidade das discussões relacionadas à resolução de encargo docente? Eu faço a pergunta porque, se falha a memória, na reunião ordinária anterior, que foi a 14ª, ela foi suspensa. Eu não lembro se nós chegamos a finalizar. E aí eu estava, inclusive, imaginando que nós daríamos continuidade hoje, mas não está previsto na pauta. Eu queria saber se existe algum planejamento de discussão, de continuidade de discussão desse tema. Obrigado. Professor, eu vou pedir auxílio até a secretária da Câmara também para nos ajudar, mas a princípio nós estávamos aguardando o retorno da finalização da diligência, se eu não me engano, né, que ficou. Então, algumas unidades ficaram de encaminhar uma documentação para que a gente tivesse, de posse dessa documentação, a gente pudesse dar continuidade. E aí, como não foi finalizada a diligência, não tinha como a gente retornar esse ponto de pauta ainda na data de hoje, que estava agendada para a reunião ordinária. Mas provavelmente na próxima reunião ela já esteja disponível, toda essa documentação, e a gente possa retomar o ponto. Desculpa, mas é porque eu não havia entendido que eu estou com parecerista, né? Eu que solicitei a diligência, não havia entendido, talvez tenha. Não entendi que seria necessário encaminhar a diligência para o Conselho. Eu recebi o retorno de todas as unidades. Inclusive, eu havia manifestado isso já. Eu estava, né, não, talvez com o nível de informação completo, teve uma unidade que até solicitei, mas todas responderam, todas preencheram. Enfim, aí porque eu faço também isso, porque eu imagino em agosto tem previsão de reunião, porque senão a gente só vai discutir isso em setembro, é algo que a gente já vem tão já há um tempo parado, e aí acaba que vai perder um pouco do meado da discussão, né, se ficar muito tempo. Bom, professor, como eu falei, a justificativa tinha sido essa. Daí, os encaminhamentos, eu posso até ver depois com o Gleice para te dar um retorno mais específico do que efetivamente estava faltando, mas naquele momento não tinha dado finalização. Então, a gente precisava entrar com uma série de pontos de pauta que tinha um pouco mais de urgência, inclusive esses editais que nós vamos falar hoje, e daí ela te dá um retorno, pode ser assim? Tá, eu queria então sugerir, realmente eu não lembro se foi suspendida a reunião, mas aí, claro, tem que ver a disponibilidade, se não teria como nós marcarmos uma reunião, então, extraordinária para fazer essa discussão, porque, de fato, é um tema que já está, né, a ser apreciado há um tempo, e eu sei que várias outras demandas surgem, mas justamente por irem outras demandas surgindo com certa urgência, a gente sempre vai passando. E aí, então, minha solicitação à presidência da Câmara e aos conselheiros é que, se possível, nós marcarmos uma reunião extraordinária para deliberar sobre isso. Ó, o Luciano está informando que foi encerrada, então, sendo assim, talvez poderia, tendo disponibilidade, marcarmos uma extraordinária, seria minha sugestão, que é possível ser encaminhada dessa maneira. Pronto, professor.
Consulto se mais algum conselheiro possui algum informe neste momento. Se não há manifestações, acredito que não, pelo menos não estou verificando aqui. Passamos então para o segundo ponto da nossa pauta de hoje, que seria a apreciação do parecer do relator, referente à proposta de edital número 4 de 2022, PROJEP-UFOB, Processo Seletivo para a Concessão de Afastamento Integral para a Qualificação em Programas de Pós-Graduação Estrito Sensu e Estágio Pós-Doutoral aos servidores docentes, sob gestão da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROJEP, processo 23520, 005356, 2022-80, relator, conselheiro Rubio José Ferreira. Neste momento, então, eu passo a palavra ao professor Rubio José Ferreira para a leitura do parecer. Boa tarde a todas e a todos. Vou projetar, então, aqui o parecer. Desculpem, eu estou projetando o errado. Deixa eu fechar aqui. Esse é o 3. Deixa eu projetar o... Está visível a todos? Eu deixei em 125 do Zoom. Sim, professor, está visível. Obrigado. Peço licença para ir direto à análise, pulando, então, o histórico, possível? Sim, professor. Obrigado. Do processo número 23.520, 005356, 2022-80, cujo assunto é proposta de edital número 4, 2022, projeto FOB, trata do processo seletivo para concessão de afastamento integral, para qualificação de programa de pós-graduação Instituto Sensu, estágio pós-doutoral aos servidores docentes. Estado histórico. As considerações são as seguintes: a proposta de edital número 4, 2022, projeto FOB, e processo seletivo para concessão de afastamento integral para qualificação em programas de pós-graduação Instituto Sensu e estágio pós-doutoral aos servidores docentes da UFOB, situa-se no atendimento à Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, instituída pelo Decreto número 9.991/2019, que regulamentou os dispositivos da Lei 8.112, de 90, referente a afastamentos e licenças, em especial no que concerne aos artigos 95 e 96 da referida Lei 8.112, que trata de afastamento do servidor público federal para cursar pós-graduação em Instituto Sensu no exterior e no país. Portanto, salientar que a proposta de edital número 4, 2022, projeto FOB, de processo seletivo para concessão de afastamento integral, para qualificação em programas de pós-graduação em Instituto Sensu e estágio pós-doutoral aos servidores docentes, encontra-se no bojo do planejamento das ações de desenvolvimento profissional dos servidores públicos federais, em consonância com o Decreto 9.991/2019, no que diz respeito ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas, PDP. O decreto estabelece no seu artigo 22 que os afastamentos para participar de programas de pós-graduação em Instituto Sensu serão precedidos de processo seletivo, conduzido e regulado pelos órgãos representados do CIPEC, com critérios de elegibilidade isonômicos e transparentes. Para o atendimento estabelecido e normatizado no que se refere ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas,
considerando o planejamento das ações de desenvolvimento profissional dos servidores da UFOB, faço necessário destacar que, para a proposta do presente edital, especialmente no que tange ao quantitativo de vagas para afastamentos para qualificação em programas de pós-graduação em sucesso e estágio pós-doutoral aos servidores docentes, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGEP, considerando a Lei número 8.745, de 93, que trata do quantitativo máximo de professor substituto dos docentes efetivos em exercício na Instituição Federal de Ensino, destaca a previsão legal de que a ausência justificada do professor efetivo, em virtude do afastamento para qualificação, enseja a contratação temporária de professor substituto. Nesse sentido, o levantamento do quantitativo de vagas propostas para o presente edital considera também os afastamentos concedidos a partir do edital número 02/2021 PROGEP, e a referência ao processo, que é o 23.520.002608/2021. Há um erro aqui, 21 ou 38. Precisarei fazer esse ajuste. Aos docentes da UFOB. Portanto, o quadro de vagas a serem disponibilizados por unidade acadêmica, centro disciplinar, conforme anexo 1 do presente processo, aponta os seguintes dados. E aqui a primeira coluna são as unidades acadêmicas, a quantidade de docentes que cada unidade tem, considerando os 10% do quantitativo que é possível, afastamento, quantos tem afastados e a disponibilidade de vagas. Então, Barra com 30 docentes, portanto, o quantitativo de 10% são 3, afastados tem 1, então são 2 vagas disponíveis. Lá para 30 docentes, 1 docente afastado, portanto, 2 vagas disponíveis. LEM com 21 docentes, 2 docentes afastados, portanto, não constam vagas. SAMAVI, 23 docentes, 2 afastados, também não constam vagas. C7, 82 docentes, 8 afastados, portanto, sem vagas. Centro das Humanidades, 81 docentes, 4 afastados, portanto, 4 vagas. CCBS, 91 docentes, 6 afastados, portanto, 3 vagas. Dessa forma, a proposta do edital número 4, de 2022, Projeto UFOB, aponta a disponibilidade total de 11 vagas para concessão de afastamento integral, para qualificação em programa de pós-graduação em Instituto Senso e estágio pós-doutoral aos servidores docentes da UFOB. A proposta do edital, além de epígrafe, é composta por 7 itens e 40 subitens. O item 1 trata das disposições preliminares, esclarece o objeto do edital, prazo de vigência dos resultados da seleção e classificação, o perfil de aptidão do servidor, a participação da seleção, os prazos máximos de afastamento, conforme objeto do afastamento, 15 ou 24 meses para mestrado, 48 meses para doutorado e 12 meses para pós-doutorado, e condições necessárias para a efetiva concessão do afastamento. O item 2 define os procedimentos para a submissão das inscrições à chamada. O item 3 trata do rito do processo seletivo, ao passo que o item 4 define as regras para a composição das comissões avaliadoras. O item 5 trata da divulgação dos resultados. O 6 dos dispositivos e considerações e dos recursos. E o item 7 das disposições finais. Entre os dias 8 e 17 de junho de 2022, foi facultado aos membros da Câmara de Gestão Administrativa e Governança o envio de contribuições à proposta do edital número 4, 2022, Projeto UFOB, por mensagem eletrônica de e-mail ao relator. Finalizado o prazo, não havendo contribuições, entende-se que as proposições serão feitas pelos membros da Câmara durante a reunião de apreciação do parecer. Por fim, vale destacar que a proposta do edital número 4, 2022, Projeto UFOB, contribui para que a instituição continue avançando no sentido de cumprir a legislação vigente, especialmente no que tange ao planejamento de ações voltadas ao desenvolvimento profissional dos seus servidores. Diante do exposto, considerando que a proposta se encontra adequada à legislação vigente e, ao mesmo tempo, considerando as experiências vivenciadas quanto ao fluxo relacionado ao edital número 2, 2021, PROGEP, que selecionou docentes para concessão de afastamento integral para qualificação em programas de pós-graduação em sucesso e estágio pós-doutoral em 2021,
São apontados no item a seguir pequenos ajustes a serem feitos no texto da proposta do edital número 4, 2022, projeto FOB. Recomendações de ajustes. Recomendo as seguintes alterações no texto da proposta do edital número 4, 2022, projeto FOB, do processo seletivo para concessão de afastamento integral para qualificação em programas de pós-graduação estrito sensu e estágio pós-doutoral aos servidores docentes. Letra A. Alterar o texto do item 1.6, inserindo o termo estágio pós-doutoral, substituindo o termo programa por curso de pós-graduação, para homogeneizar o uso dos termos no edital e inserindo o termo legislação vigente. A redação passa a ser a seguinte, estando então destacado em negrito, apenas para destaque aqui no parecer. Item ponto 6. O afastamento será concedido para participação em programas de pós-graduação estrito sensu ou estágio pós-doutoral no exterior, mediante qualidade atestada por meio de classificações ou acreditações internacionais, cabendo ao servidor, após o encerramento do curso de pós-graduação ou estágio pós-doutoral, encaminhar projeto e diploma devidamente reconhecido por meio da plataforma Carolina Bolle do Ministério da Educação, sob pena de incorrer em obrigação de ressarcimento ao erário, conforme legislação vigente. Letra B. Alterar o texto do item 1.7, no sentido de possibilitar maior acesso à qualificação para a maior parte do corpo docente da UFOB. A redação passa a ser a seguinte. 1.7. O afastamento do docente somente será permitido para curso de pós-graduação em estrito sensu, para obtenção de título de maior nível ou já adquirido pelo pleiteante. Letra C, o texto da letra A, alterar o texto da letra A do item 3.4, no sentido de subsidiar o parecer da chefia imediata, com base no planejamento no âmbito da unidade acadêmica, que o pleiteante ao afastamento para a qualificação está vinculado. A redação passa a ser a seguinte. Letra A. Parecer favorável da chefia imediata, ouvida a coordenadoria de ensino da unidade acadêmica e o colegiado do curso, onde as atividades docentes estão concentradas, no caso de candidatos classificados acima do percentual para a contratação do professor substituto. Letra D. Alterar o texto do item 4.1, fazendo referência ao Conselho Diretor da Unidade Acadêmica, para indicação dos membros da comissão avaliadora, e alterar a redação da letra B, no mesmo item, suprimindo a referência à coordenadoria de ensino, visto que esse setor integra a direção da unidade acadêmica. A redação passa a ser a seguinte. As comissões avaliadoras serão designadas por meio de portaria da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a partir das indicações dos nomes aprovados pelos conselhos diretores das unidades acadêmicas, composta por 3 membros, respeitadas as seguintes indicações. Letra A, um membro representando o dirigente da unidade acadêmica. Letra B, um membro representando as coordenações dos cursos da unidade acadêmica. Letra C, um membro representando a categoria dos docentes da carreira do magistério superior na unidade acadêmica. Letra E, alterar o anexo 3, que trata do formulário de inscrição, inserindo 3 campos no anexo e inserindo informação a um dos campos já existente, conforme a letra A do item 2.2, para que o pleiteante insira informações relacionadas ao item 1.5, que trata da classificação dos programas de pós-graduação pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, CAPES, e as letras B e E do item 2.2, relacionado ao plano de trabalho do pleiteante ao afastamento. Inserir os seguintes campos. Seria o campo nome do programa de pós-graduação, seria o campo classificação da CAPES ao programa de pós-graduação, inserir o título plano de trabalho no campo abaixo dos campos estado e cidade, inserir os seguintes itens no campo plano de trabalho, título do projeto e objetivos, e separar o campo da assinatura da chefia imediata com concordância do campo da assinatura do requerente, incluindo o novo campo, além da data, o seguinte texto. A direção do centro e o espaço para o preenchimento declara que tem pleno conhecimento e concorda com a presente inscrição ao edital número 4 de 2022, PROGEP, FOP.
Parecer diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação do edital número 4, 2022, projeto FOB, de processo seletivo para concessão de afastamento integral, para qualificação em programas de pós-graduação instituto sensu e estágio pós-doutoral aos servidores docentes. Barreiras, 11 de julho de 2022, comigo Zé Ferreira, diretor do Centro de Humanidades, conselheiro, relator. Professor Rubio, obrigado pela feitura do parecer e pela leitura. Neste momento, eu consulto os conselheiros se há contribuições com relação ao parecer. Professor Jairo. Boa tarde. Novamente, agradecer ao professor Rubio pelo parecer. Só uma correção, eu não sei se isso estava olhando aqui, não sei se está no próprio edital, mas em relação a um quadro que o professor Rubio apresentou no parecer dele, do número de docentes presentes e afastamento e tal, está desatualizado. É bem recente, provavelmente quando chegou esse processo, saiu da Progep, era dessa maneira, mas hoje no campus de Barra nós não temos nenhum professor afastado. A professora retornou agora, que era a professora Flávia, retornou, não tem menos de 15 dias. Então, a gente, a meu ver, passaria a ter a integralidade das vagas disponíveis. É isso, obrigado. Agradeço, professor Jairo, professor Cleiton. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos, a todas. Inicialmente, quero agradecer ao professor Rubio pelo parecer. Os editais de afastamento docente, eu não sei como que está minha internet. Aqui ele está me informando que tá ruim. Se estiver cortando, me sinalizem, por favor. Os afastamentos técnicos e docentes, a gente sabe que é um anseio, né, de toda a nossa comunidade. No ano passado, nós retomamos isso, se eu não me engano, o último PQD é do ano de 2017, e aí nós voltamos até alguma política nesse sentido em 2021, com um edital que nós aperfeiçoamos para esse edital de 2022. Mas depois que enviamos o edital, recebemos alguns e-mails de colegas questionando sobre quando sairia o edital, fazendo algumas sugestões, conversando com Jaqueline também, que hoje preside a Câmara, identificamos outras possibilidades também de aperfeiçoamento, e aí, mesmo sendo um edital que foi proposto pela Progep, e aí eu acho que talvez seja o espaço mesmo onde a gente receba o maior número de questionamentos e de sugestões, eu gostaria de fazer algumas propostas de destaques aqui para a gente trazer e deixar esse edital um pouco, talvez, mais fácil de compreender, com um embasamento técnico e jurídico um pouco maior. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de esclarecer também que a Progep está com uma IN sobre afastamentos de qualificação pronta para ser publicada. Já que trata sobre o trâmite mesmo, como que tem que ser feito, quais são os protocolos a seguir, que só não foi publicada porque amanhã à tarde eu tenho uma reunião com o professor Cláudio, pró-reitor de pós-graduação, para que ele contribua no tópico da IN que trata sobre os relatórios que precisam ser enviados, considerando que esses relatórios passam pela própria EGP também. Então, a expectativa é que na próxima semana a gente já faça a publicação dessa IN. Então, é por isso que nas sugestões que eu farei agora, vocês vão ver que eu tenho uma IN ali, faço a menção a essa IN, porque é ela que explica detalhadamente quais são os documentos, como que isso é instruído, onde que tem que iniciar, para a gente não precisar, a cada edital, trazer uma série de informações que está ali na nossa política, em um outro documento que tem isso, que é mais permanente do que o edital que ocorre ano a ano. Hoje aqui também, um dos pontos de pauta é a atualização sobre a nossa resolução que trata do Plano de Desenvolvimento de Pessoas, né? Então, eu trago também isso nesse bojo que eu vou fazer a sugestão ainda há pouco, mas é bem provável que a gente tenha que atualizar essa numeração,
porque isso sendo aprovado, essas alterações na resolução que nós vamos tratar, nos próximos dias nós devemos ter isso aí com um novo número, só para mostrar essa atualização. E também para sinalizar, professor Jairo, que eu vejo que embora o edital ele seja, né, aprovado aqui na Câmara, fazer a atualização desse quadro de vagas, até para a celeridade do serviço público, não é nenhum um desrespeito, né, à atuação da Câmara, então isso a gente consegue fazer na Progep. No momento de lançar, nós vamos verificar se mais alguém voltou, e se voltou, como a gente está tratando aqui dos quantitativos, a porcentagem continuará sendo a mesma, a gente não vai alterar isso, a gente faz essas alterações lá para lançar de fato atualizado e mostrar isso para os nossos, até como uma forma de transparência, né, e atualização. Nesse contexto, é feito mais uma consideração só também. O nosso cronograma, e estava falando com o Rubio ainda há pouco, o nosso cronograma ele está com início de inscrições para o final de agosto. E o porquê disso? Vocês vão ver que é o primeiro dia do próximo semestre letivo. O edital anterior, o do ano passado, ele teve vigência até 15 de julho. Agora, há pouco mais de 10 dias. A gente não conseguiria lançar um outro edital antes até porque tínhamos candidatos ainda aprovados que desistiram de se afastar nesse momento, mas que poderiam ainda retomar isso, candidatos do Centro das Humanidades, inclusive. Então, nós tínhamos edital com candidatos aprovados até dia 15. A partir do dia 15, então, a gente já pode lançar esse novo edital. Nós consideramos que, a partir da semana que vem, se não a totalidade, mas boa parte dos nossos docentes estarão de férias. E aí não faria sentido lançar um edital agora, para que esses docentes, durante o seu período de descanso, tivessem que procurar documento, enfim, se dedicar a isso. O edital, então, tem como cronograma ser lançado no primeiro dia do semestre letivo 2022.2. Por isso, essa data um pouco mais espaçada lá para o final de agosto, para oportunizar mesmo a todo mundo, a todos, essa inscrição. Feito isso, eu queria fazer uma sugestão de destaque no começo do edital, para incluir outros normativos que tratam sobre a temática do afastamento e trazer uma maior clareza e uma maior segurança. E aí eu, não sei, posso colar aqui no chat para a gente pensar juntos, enfim, e os colegas aprovarem ou não o destaque? Só um minuto, por favor, que eu colo aqui. Professor Cleiton, só para dando continuidade, então, como o primeiro levantamento que o professor Jairo apontou, podemos colocar, então, professor Rubio, no parecer, que a Progep ficará responsável por atualizar a planilha com os quantitativos de vagas até o momento da publicação do edital? Podemos incluir dessa forma? Sim, claro, a gente coloca como acolhimento das proposições para a Câmara. Professor Jairo, atende dessa forma a sua solicitação? Sim, obrigado. O primeiro ponto, então, colocado pelo professor Cleiton, trata do seguinte. Professor, se eu não me engano, essa seria a parte inicial do edital, é isso? Exato. A Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, por meio da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, CGAG, assessora ao Conselho Universitário, considerando a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. O decreto número 9.991, de 28 de agosto de 2019, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, a Orientação Normativa CGP-ENAP/CSED-GGME, número 21, de 1 de fevereiro de 2021, que estabelece orientações aos órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal, CIPEC, quanto aos prazos,
condições, critérios e procedimentos para a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Eu consulto o professor Rubio se essa alteração também pode ser incluída no parecer como contribuição da Câmara. Sim, sim. Aí a indicação é para que isso seja inserido, então, nas considerações iniciais do edital. Do edital. É isso e tem um pouquinho mais. Posso continuar? Que não coube no momento em que eu coloquei, mas tem mais uma continuidade. Mas a ideia é essa mesmo que a presidente trouxe, é que nessa parte inicial, e aí eu vou colocar até o extrato que nós já temos no edital. E aí finalizaria assim. A instrução normativa projeto FOB, aqui não tem o número ainda, então, né, professor? Então, Isso, professor Rubio, se fosse o caso, colocaria já no parecer que incluir no preâmbulo, né, acredito que seja isso, não incluir no preâmbulo do edital a instrução normativa da PROGEP, que visa estabelecer orientações e procedimentos para a concessão de afastamento para a participação em programas de pós-graduação estrito sensu e pós-doutorado aos servidores técnico-administrativos e docentes do magistério superior no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Certo? Torna público que estão abertas as inscrições para processo seletivo para fins de classificação de servidores aptos à concessão de afastamento integral para qualificação em programa de pós-graduação estrito sensu e estágio pós-doutoral aos docentes da UFOB, de acordo com as disposições deste edital. Professor Cleiton, essa segunda parte, a partir do torna público, ele também está diferente da versão atual ou não? Não, foi só para mostrar que chegamos até aqui. Isso, Pronto. É a continuidade. Ok. Professor Rubio, ficou claro, então, qual seria a sugestão? Sim, eu estou tentando copiar daqui para colocar já no parecer, porque eu não entendo. Pronto. Professor Cleiton, tem mais alguma coisa? Tem. Lá no final do edital, nas disposições finais também, eu acho que faltou a gente falar sobre eventual abandono do curso, questões de reposição ao erário. Isso está na nossa IN, mas eu acho que é um assunto sensível que estar no edital também não é demais. Então, considerando o edital da forma que está, as alterações, nós temos até o 7.8, né, no edital. Ela começaria como 7.8, 7.9 e 7.10. O 7.8 se tornaria 7.11. Eu vou colar aqui para facilitar também e fazer a mesma dinâmica que nós fizemos, até para os conselheiros compreenderem um pouco melhor qual é a sugestão. Olha só, o 7.8 ficaria desta forma. Alterar o item 7.8, para que passe a constar. Isso, passando a constar assim. 7.8, eventual reprovação do servidor pelo programa de pós-graduação estrito sensu ensejará o ressarcimento de despesas ao FOB nos termos do artigo 96A, parágrafo 6º, Lei 8.112 de 1990, salvo hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo da universidade, apurada em procedimento administrativo específico, com observância ao pleno exercício do contraditório e ampla defesa. Acrescentar o tópico 7.9. Acrescentar o ponto 7.9. Os servidores beneficiados pelos afastamentos por esse edital precisarão permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. Acrescentar o ponto 7.10 e o 7.11 eu deixei ele como 7.8 só para a gente entender que ele era o 7.8 e a gente desceu ele. Acrescentar o item 7.10, caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria,
antes de cumprido o período de permanência previsto no item anterior, deverá ressarcir o órgão ou entidade dos gastos com o seu aperfeiçoamento em até 60 dias, contados a partir do ato de exoneração ou aposentadoria, sob pena de inscrição em dívida ativa, nos termos do artigo 47 da Lei 8.112, de 1990. Incluir o item 7.11, que passará a... se já excluiu lá em cima, então é só incluir mesmo esse item aqui. Aí, professor Rubio, onde tiver escrito 7.8, ele passa a ser 7.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Agora eu entendi um pouco, desculpa. O 7.8 aqui, ele era o 7.8 anterior, ele passa a ser 7.11 agora. Então, essa primeira vez que tem a menção 7.8. É sobre a eventual reprovação do servidor. É só que a gente não conseguia colocar depois do 7.8, né? Porque o último é o que fala sobre os casos omissos. Uhum. Então, a primeira coisa aqui é alterar, então, o 7.8, que passa a ser essa redação, não é isso? Isso. A Gleice já até reduziu aqui para a gente. Ela colocou o que seria incluir os itens 7.8, 7.9 e 7.10 e alterar a numeração do atual item 7.8 para 7.11. Já estou copiando. Professor Cleiton, mais alguma inserção? Não. Só isso, obrigado. Então, eu passo a palavra para a conselheira Vanessa. Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras, a nossa presidente da sessão, Jaqueline. Gostaria primeiro de parabenizar o professor Cleiton, né, em nome da Progep, pela elaboração do edital, sempre uma ação muito importante para a universidade, né, para as ações de desenvolvimento, e também parabenizar o professor Rubio pela elaboração do parecer. E eu só queria fazer uma contribuição em relação ao texto que o professor Cleiton colocou no início lá, nas considerandas, e colocou orientação normativa. Eu acho importante colocar instrução normativa, orientação normativa, SGP, NAP, SEDGG, instrução normativa. Porque quando a pessoa for procurar é mais fácil, né? Tem razão. É isso mesmo. Isso, obrigada. Encontrou, Rubio? Lá no começo, a Lei 812, o Decreto 9.091, aí a orientação normativa, é a instrução normativa. Vou dar aqui, ó. Considerando... 812. Instrução. Certo. Fiz a substituição. Só estou copiando esse restinho aqui da alteração dos itens. Essa parte que está escrito toda aí em maiúsculo, torna público, processo seletivo para fins de classificação, esse deve ser, então, o título do... É a chamada do edital mesmo, esse não mudou, foi só para mostrar que termina ali e que a partir do tópico 1, isso é antes do tópico 1.
Ok. Consulto se mais algum conselheiro gostaria de contribuir. Jaqueline, eu queria só, talvez, esclarecer um pouquinho aquela parte dos anexos. Eu acho que talvez Sim, é difícil de entender. A ideia ali é a gente poder colocar informações tanto que possam subsidiar quando o chefe imediato, né, se manifesta, e aí, considerando que o edital coloca que o arquivo deve ser enviado num arquivo único, eu estava me lembrando que em determinados momentos, para colocar, né, mais de um arquivo, né, então, para passar para PDF e colocar algumas informações, poderia ser que atrapalhassem um pouco na hora de montar, né, toda a documentação num único arquivo e enviar, já que ele vai acabar passando por etapas diferentes de assinatura, né? Então, a ideia principalmente no anexo, é justamente, primeiro, uma menção a um campo, né, que a gente tivesse o próprio candidato, ele pudesse colocar a menção, a referência, qual é o nível de indicação, né, pela CAPES, né, a classificação daquele programa na CAPES. Isso ajuda também a própria comissão, na hora que for fazer a avaliação, porque há a menção disso no edital, e faz sentido a existência do porquê, e aí é interessante a gente colocar isso. E um quadro que fica logo abaixo, no próprio anexo 3, que é o formulário de inscrição, e tem algumas informações, né, sobre a instituição promotora, país, área de conhecimento, estado e cidade. E aí tem um campo que fala para a pessoa justificar a relação do estudo e do projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante o afastamento com a área de atribuições, seu cargo efetivo, cargo de comissão, em comissão e sua função de confiança com a área de competência da sua unidade de exercício. Então, a sugestão é justamente que aí dentro desse campo, né, a gente pudesse dar um título para ela, fazendo essa relação com o plano de trabalho, o que vai subsidiar tanto a própria declaração do chefe imediato, quanto também com a avaliação pela comissão, até porque, em determinados momentos, pode ser que seja utilizado, como o próprio edital traz, para a concessão do afastamento, mesmo sem a contratação de professor substituto. Foi no sentido aí de incluir mais essas informações para deixar o documento ainda um pouco mais com mais informações, né? Já que, de todo modo, para a concessão mesmo no efetivo passada a etapa, né, e de seleção, esse plano de trabalho ele vem mais completo, né? É outra parte lá, um checklist específico. Mas acho que é interessante trazer para cá já algumas informações que ajudaria aí na seleção. E dentro disso também tem esse afastamento em quadros diferentes, né? As assinaturas do requerente para a assinatura da chefia imediata com a concordância. Eu pensei também em ser em quadros separados, visto que eles são datados, né? Então, o requerente pode encaminhar um dia e, de repente, estando ainda dentro do prazo, obviamente, a chefia imediata só assinar também no outro dia. Então, para que fiquem campos separados e essa declaração de que a chefia imediata está ciente, né, concordando com a participação na seleção. Que, ficando no mesmo quadro, a sensação da ciência, inclusive no sentido de atestar que as informações, né, que o candidato está colocando são verdadeiras, né, dentro dos próprios documentos pessoais. Então, por isso a ideia de colocar em 2 campos separados, mas, claro, mantendo a proposta de um próprio edital, que é de um documento único, né? Então, os candidatos, os docentes candidatos terão que, então, pegar todas as informações e colocar num documento em um anexo só. E aí ele vai passando, então, por cada um dos setores que precisa encaminhar, então, a assinatura,
para depois colocar no formulário a inscrição propriamente dita. Consulto ao professor Cleiton, se ficou claro, então, essas explicações do professor Rubio. Constantes, né, professor Rubio, no parecer já, né? Já estão lá constantes. Ficou sim, e vamos construir, considerando o parecer, e se tiver alguma dúvida quanto um ponto ou outro, eu perturbo o professor Rubio. Mas ficou claro sim. Não tem mais nenhuma inscrição para contribuições. Então, professor Rubio, pergunto se todas as contribuições aqui dispostas, tanto no chat quanto a contribuição do professor Jairo, se o senhor acolhe essas contribuições para inclusão no parecer. Sim, acolho, até já comecei a colocar no, no parecer, para enviar logo. Agradeço as contribuições. Então, encerradas as contribuições, solicito, coloco em votação, então, o parecer do professor Rubio sobre o edital número 4 de 2022 da PROGEP, que trata sobre o processo seletivo para a concessão de afastamento integral para qualificação em programas de pós-graduação estrito sensu e estágio pós-doutoral aos servidores docentes sobre a gestão da Pró-Reitoria de Pessoas PROGEP. Coloco em votação, então, o presente parecer com as devidas contribuições. Peço que os que estão com voto a favor permaneçam como estão, e aqueles que manifestarem contra ou que estiverem contra ou tenham abstenções, favor se manifestar no chat. Não havendo manifestações no chat, o parecer, então, foi aprovado por unanimidade. Passamos, então, ao terceiro ponto da pauta de hoje, que é a apreciação do parecer do relator referente à proposta de edital número 3 de 2022, PROGEP, Processo Seletivo para Concessão de Afastamento Integral para Qualificação em Programas de Pós-Graduação Estrito Sensu e Estágio Pós-Doutoral aos Servidores Técnico-Administrativos em Educação, TAI, sob gestão da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas PROGEP, processo número 23520, 005361, 2022-92, cujo relator é o conselheiro Rubio José Ferreira. Passo, então, a palavra novamente ao professor Rubio para a leitura deste parecer. Obrigado novamente por projetar aqui novamente. Os pareceres são parecidos, o próprio edital, os editais, né, são bem parecidos. Está visível, né? Sim, professor, está visível. Então, o processo é o 23.520, 005361, 2022-92. A aprovação da proposta de edital número 3, 2022, projeto FOB, e processo seletivo para concessão de afastamento integral para qualificação em programa de pós-graduação estrito sensu e estágio pós-doutoral aos servidores técnicos administrativos em educação. Eu peço licença também para pular o histórico e direto para as considerações, que também são bastante parecidas com a proposta de edital número 4, aprovado. E até algumas sugestões também são muito próximas. A proposta de edital número 3, 2022, projeto FOB, de processo seletivo para concessão de afastamento integral para qualificação em programas de pós-graduação estrito sensu e estágio pós-doutoral aos servidores técnicos administrativos em educação da UFOB, situa-se no atendimento à Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, instituída pelo Decreto 9.951, 2019, que regulamentou os dispositivos da Lei 8.112, 90, referente a afastamentos e licença, em especial no que concerne aos artigos 95 e 96 da Lei 8.112, 90,
tocante ao afastamento do servidor público federal para cursar pós-graduação em estrito sensu no exterior e no país. Importa salientar que a proposta do edital 03/2022, projeto FOB, de processo seletivo para concessão de afastamento integral para qualificação em programas de pós-graduação em estrito sensu, estágio pós-doutoral aos servidores técnicos da educação, encontra-se no bojo do planejamento das ações de desenvolvimento profissional dos servidores públicos federais, em consonância com o Decreto 9.991, de 2019, que diz respeito ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas, PDP. O decreto estabelece no seu artigo 22 que os afastamentos para participar de programas de pós-graduação em estrito sensu serão concedidos, precedidos de processo seletivo, conduzido e regulado pelos órgãos e pelas entidades do CIPEC, com critérios de elegibilidade isonômicos e transparentes. Para o atendimento ao estabelecido e normatizado no que se refere ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas, considerando o planejamento das ações de desenvolvimento profissional dos servidores da UFOB, faz necessário destacar que, para a proposta do presente edital, especialmente no que tange ao quantitativo de vagas para afastamento para classificação em programa de pós-graduação em estrito sensu, estágio pós-doutoral, aos servidores técnicos administrativos em educação, a Pró-Reitoria de Pessoas, PROGEP, destaca o número de técnicos administrativos em educação, que é 256, sendo possível o afastamento de 5% desse total. Considerando atualmente estão afastados 4 técnicos administrativos, sendo 3 para doutorado e 1 para mestrado. Os afastamentos foram concedidos a partir do edital número 1/2021, PROGEP. O processo foi o 23.520.02609/2021-82. Tem-se o total de 8 vagas a serem disponibilizadas no edital número 3/2021, PROGEP, sendo 1 vaga para pós-doutorado e 3 vagas para doutorado e 4 para mestrado. A proposta do edital, além de epígrafe, é composta de 7 itens e 40 subitens. O item 1 das disposições preliminares esclarece o objeto do edital, prazo de vigência dos resultados da seleção e classificação, o perfil da aptidão do servidor a participar da seleção, a quantidade de vagas disponíveis, os prazos máximos de afastamento, conforme o objeto do afastamento, 24 meses para mestrado, 48 meses para doutorado e 12 meses para pós-doutorado. E condições necessárias para a efetiva concessão do afastamento. O item 2 define os procedimentos para a submissão das inscrições à chamada. O item 3 trata do rito do processo seletivo, ao passo que o item 4 define as regras para a composição das comissões avaliadoras. O item 5 trata da divulgação dos resultados. Por fim, o item 6 aborda o regramento para os pedidos de consideração e dos recursos. O item 7 das disposições finais. Entre os dias 8 e 17 de junho de 2022, foi facultado aos membros da Câmara de Gestão Administrativa e Governança o envio de contribuições à proposta de edital número 3/2022, projeto FOB, por mensagem eletrônica de e-mail ao relator. Finalizado o prazo, não havendo contribuições, entende-se que as proposições serão feitas pelos membros da Câmara durante a reunião de apreciação do parecer. Por fim, vale destacar que a proposta de edital número 3/2022, projeto FOB, contribui para que a instituição continue avançando no sentido de cumprir a legislação vigente, especialmente no que tange ao planejamento e ações voltadas ao desenvolvimento profissional dos seus servidores. Diante do exposto, considerando que a proposta se encontra adequada à legislação vigente, são apontados no item a seguir pequenos ajustes a serem feitos no texto da proposta de edital número 3/2022, projeto FOB. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto do edital. Letra A, alterar o item 1.7, substituindo o termo programa por curso de pós-graduação, para homogeneizar o termo do edital e inserir o termo legislação vigente. A redação passa a ser a seguinte: o afastamento será concedido para participação em programa de pós-graduação em estrito sensu ou estágio pós-doutoral no exterior, mediante qualidade atestada por meio de classificações ou acreditações internacionais, cabendo ao servidor, após o encerramento do curso de pós-graduação ou estágio pós-doutoral, encaminhar a PROGEP o diploma devidamente reconhecido por meio da plataforma Carolina Boria do Ministério da Educação, sob pena de incorrer em obrigação de ressarcimento horário, conforme legislação vigente. E estão destacados em negrito os termos que eu sugiro a inserção ou a substituição.
Alterar o texto da segunda menção ao item 1.7, renumerando o item 1.8 por estar em duplicidade, no sentido de possibilitar maior acesso à qualificação para técnicos administrativos da educação da UFOP. A redação passa a ser a seguinte: 1.8. O afastamento do técnico administrativo em educação somente será permitido para o curso de pós-graduação de sucesso para obtenção de título de maior nível ao já adquirido pelo pleiteante. Letra C, renumerar o item 1.8 e 1.9, respectivamente para 1.9 e 1.10, considerando o ajuste realizado no item anterior. Inserir no termo, o termo anexo 2, na letra A do item 2.2, para fazer referência aos dados constantes do anexo, que devem ser preenchidos pelo pleiteante. A redação passa a ser a seguinte: letra A, formulário de inscrição, anexo 2. Alteração, letra E, inserir 2 pontos finais nos itens 6.4 e 6.5. Letra F, alterar o anexo 2, que trata do formulário de inscrição, inserindo 3 campos no anexo, inserindo informações a um dos campos já existentes, conforme a letra A do item 2.2, para que o pleiteante insira informações relacionadas ao item 1.6, que trata da classificação dos programas de pós-graduação pela coordenação do aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, CAPES, e as letras B e E do item 2.2, relacionados ao plano de trabalho do pleiteante, afastamento para programa de pós-graduação em Instituto Censo. Inserir o seguinte campos: nome do programa de pós-graduação, classificação da CAPES ao programa de pós-graduação, plano de trabalho no campo abaixo dos campos estado e cidade, inserir os seguintes dados no campo plano de trabalho, título do projeto e objetivos, e separar o campo da assinatura da chefia imediata para concordância do campo da assinatura da requerente, incluindo no novo campo, além da data, o seguinte texto: chefia imediata do servidor, servidora, técnico administrativo, declara que tem pleno conhecimento e concorda com a inscrição ao edital número 3 de 2022, projeto do FOB. Diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação do edital número 3 de 2022, projeto FOB, processo seletivo para concessão de afastamento integral para qualificação em programa de pós-graduação em Instituto Censo e estágio pós-doutoral aos servidores técnicos administrativos em educação, Barreiras 11 de julho de 2022, José Ferreira, diretor do Centro das Humanidades, conselheiro relator. Agradeço, professor, pela feitura de mais este parecer, pela leitura, e abro agora para as contribuições dos conselheiros com relação a mais esse edital. Professor Cleiton. As minhas contribuições são repetições do edital anterior, visto que não, embora sejam editais distintos, né, as contribuições elas acabam abarcando a legislação que trata dos servidores e não do técnico e do docente. Então, não sei se é necessário repetir tudo de novo, mas basicamente as inclusões nos mesmos locais, talvez abaixo fica um pouco diferente, né? Porque eu editei os editais, mas a ideia é a mesma, só para trazer segurança e mais esclarecimento para esse edital, assim como o edital anterior. Eu creio que para deixar mais organizado, professor, como se trata de um edital diferente e ele tem a numeração, inclusive, pelo que eu vi, é um pouco diferente, talvez seja interessante o senhor colar realmente no chat para que possa fazer a orientação correta ao professor Rubio na hora da inserção do parecer. E aproveitando a palavra, só verifico o seguinte: já que nós fizemos a inclusão da contribuição do professor Jairo no edital anterior com relação aos quantitativos serem revisados antes da publicação do edital, eu consulto os conselheiros e o parecerista, claro, se ele concorda com a inclusão deste item também neste parecer. Então, sim, concordo. Acho que, já que a atualização, né, do número de docentes, é importante também, claro, que cada setor, né, onde terão os seus técnicos, né, se afastando, é importante que esses números estejam
realmente atualizados, assim como para os docentes. Joia. Você vai fazer isso, eu ia perguntar se o senhor ia fazer a colagem agora aqui no chat. Então, eu posso fazer a colagem, mas eu estive olhando aqui, essa parte inicial do preâmbulo, ela não tem numeração. Então, não sei se é necessário, acho que é só recortar até onde começa a individualizar o edital, o de técnico e o de docente. As contribuições são exatamente as mesmas. Pode ser? Pronto, então ficamos assim, que nós vamos alterar o preâmbulo, professor Rubio, para a inclusão de normativas que se referem ao edital. E aí o texto fica igual ao anterior. Já. Agora eu vou para a parte final, que é onde a gente vai ter uma diferença, acho que na numeração. O primeiro edital, ele é composto de 7.8, né? Esse edital, ele é composto de 7.7. Crueldade, né? Por um ponto. Mas vou colar aqui. Na verdade, eu vou pegar a fala da Gleice e adaptá-la aqui para o atual edital. Um minuto. Então, vai ficar assim, incluir o item 7.7, 7.8 e 7.9 e alterar a numeração do atual item 7.7 para 7.10. Aí agora eu posso colar aqui o que será cada um deles. Sete ponto sete. 7.7. A eventual reprovação do servidor pelo programa de pós-graduação estrito sensu ensejará o ressarcimento de despesas ao UFOB nos termos do artigo 96A, parágrafo 6º, Lei 8.112 de 1990, salvo hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo da universidade, apurada em procedimento administrativo específico, com observância ao pleno exercício do contraditório e ampla defesa. 7.8. Os servidores beneficiados pelos afastamentos por esse edital precisarão permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. 7.9. Caso o servidor venha a solicitar a exoneração do cargo ou a aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no item anterior, deverá ressarcir ao órgão ou entidade dos gastos com seu aperfeiçoamento, em até 60 dias, contados a partir do ato de exoneração ou aposentadoria, sob pena de inscrição em dívida ativa, nos termos do artigo 47 da Lei 8.112 de 1990. 7.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Assim, professor Rubio, eu pergunto se as contribuições podem ser acatadas para serem inseridas no referido parecer. Sim, serão acatadas e já sendo colocadas também no parecer. Agradeço as contribuições. Pergunto mais uma vez se há mais alguma contribuição. Se não, coloco em votação o parecer do relator referente à proposta de edital número 3 de 2022, PROGEP,
processo seletivo para concessão de afastamento integral para qualificação em programas de pós-graduação estrito sensu e estágio pós-doutoral aos servidores técnico-administrativos em educação TAI, sob gestão da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas PROGEP, incluindo as contribuições feitas aqui pelos conselheiros da Câmara de Gestão e Governança. Os que concordam, permaneçam como estão. Contras e abstenções, favor se manifestar no chat. Não havendo manifestação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Obrigado mais uma vez, professor Rubio, pelos 2 pareceres. Obrigado. Passamos, então, ao 4º ponto de pauta da reunião, apreciação do parecer da relatora referente à solicitação de alteração da resolução CGAG Consúnio-FOB, número 8, de 7 de dezembro de 2021, que institui as diretrizes do Plano de Desenvolvimento de Pessoas dos servidores integrantes do Plano de Carreira dos cargos técnicos administrativos em educação e da carreira do Magistério Superior, no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, encaminhada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGEP, processo número 23520-008-551, 2022-61, relatora, conselheira Vanessa Godoy Kinoshita. Passo, então, a palavra a Vanessa para a leitura do parecer. Agradeço, Jaqueline. Vou compartilhar o parecer. Todos visualizando? Sim, Vanessa. Então, parecer CGAG/Consune/FOB, instrução do processo Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, processo 23.520.008.551/2022, dígito 61. Assunto: solicitação de alteração da resolução CGAG/Consune/FOB, número 8, de 7 de dezembro de 2021, que institui as diretrizes do Plano de Desenvolvimento de Pessoas dos servidores integrantes do Plano de Carreira dos cargos técnico-administrativos em educação e da carreira do Magistério Superior no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB. Interessados: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, relatora Vanessa Godoy Kinoshita. Objeto de apreciação: trata-se de solicitação encaminhada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para alteração da resolução CGAG/Consune/FOB número 8, de 7 de dezembro de 2021, que institui as diretrizes do Plano de Desenvolvimento de Pessoas dos servidores integrantes do Plano de Carreira dos cargos técnico-administrativos em educação e da carreira do Magistério Superior no âmbito da UFOB. Peço licença para pular o histórico. As considerações. O Plano de Desenvolvimento de Pessoas, PDP, é um instrumento de planejamento do desenvolvimento de servidores da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, determinado pela Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, PNDP, que foi instituída por meio do Decreto número 9.991, de 28 de agosto de 2019. O PDP tem a finalidade de elencar as ações de desenvolvimento necessárias à consecução dos objetivos institucionais de cada órgão. Assim, os principais objetivos do PDP são: alinhar as ações de desenvolvimento e a estratégia do órgão, estabelecer objetivos e metas institucionais como referência para o planejamento das ações de desenvolvimento, atender às necessidades administrativas operacionais, táticas e estratégicas, vigentes e futuras, nortear o planejamento das ações de desenvolvimento de acordo com os princípios da economicidade e da eficiência, acompanhar o desenvolvimento do servidor durante sua vida funcional, dentre outros. De acordo com o artigo 5º do Decreto 9.991/2019, os órgãos e as entidades elaborarão e encaminharão a sua proposta de PDP ao órgão central do CIPEC
para a ciência e eventuais sugestões de alteração. Neste contexto, a Resolução CGAG/Consune/FUFOB número 8 foi aprovada em 7 de dezembro de 2021, instituindo as diretrizes do PDP no âmbito da UFOB. O memorando da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGEP, a folha 2, solicita 2 alterações no documento, que serão analisadas a seguir. A primeira solicitação refere-se à exclusão do seguinte texto do preâmbulo da Resolução CGAG/Consune/FOB número 8. Considerando o disposto na Instrução Normativa número 201, de 11 de setembro de 2019, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho Pessoal, que dispõe sobre os critérios e procedimentos específicos para a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, de que trata o Decreto número 9.991, de 28 de agosto de 2019, pelos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, CIPEC. Em 1º de fevereiro de 2021, houve a publicação da Instrução Normativa SGP-ENAP/SCDGG/ME número 21, estabelecendo que, artigo 43, ficam revogadas, inciso 1º, a Instrução Normativa número 201, de 11 de setembro de 2019, reticências. Considerando a revogação da Instrução Normativa número 201, recomendo o acolhimento da solicitação da PROGEP por esta Câmara. Ademais, apesar da solicitação sugerir a exclusão do texto, após a análise da Instrução Normativa SGP-ENAP/CDGG/ME número 21 e seu confronto com a Resolução CGAG/Consune/FOB número 8, não foi identificado prejuízo em realizar a atualização de uma instrução normativa pela outra. Desta maneira, qualquer membro da comunidade que faça a leitura da resolução encontrará a referência adequada para obter informações detalhadas acerca das orientações em relação aos prazos, condições e procedimentos para a implementação do PDP. A segunda solicitação refere-se à alteração do artigo 20 da Resolução CGAG/Consune/FOB número 8. A PROGEP propõe o seguinte texto. Artigo 20. As formalizações de solicitação de afastamento, bem como de relatório de atividades, deverão ser feitas por meio de formulários próprios a serem disponibilizados pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Parágrafo único. Quando se tratar de relatório de atividades desenvolvidas em usufruto de licença para capacitação e ou afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu, os mesmos deverão ser submetidos à análise e aprovação das unidades de lotação/chefia e remetidos à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para conhecimento e registros que se fizerem necessários. Sobre o assunto, a Instrução Normativa SGP-ENAP/CDGG/ME número 21 traz algumas orientações. O artigo 28 dispõe sobre a instrução do processo de afastamento do servidor. Artigo 28. O processo de afastamento do servidor deverá ser instruído com as seguintes informações, reticências. Parágrafo único. A unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade poderá regulamentar procedimentos e informações complementares para os pedidos de afastamento. Portanto, a PROGEP poderá estabelecer os procedimentos para o recebimento das formalizações de solicitação de afastamento, que poderá ser por meio de formulários próprios. Quanto ao relatório de atividades, o artigo 30 da Instrução Normativa SGP-ENAP/SCDGG/ME número 21 apresenta os documentos comprobatórios necessários. Artigo 30. O servidor deverá comprovar a participação efetiva na ação que gerou seu afastamento, no prazo de até 30 dias da data de retorno às atividades, devendo apresentar, inciso 1º, certificado ou documento equivalente que comprove a participação, inciso 2º, relatório de atividades desenvolvidas e, inciso 3º, cópia de monografia, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado, de livre docência ou estágio pós-doutoral com assinatura do orientador, quando for o caso. Parágrafo único.
A não apresentação da documentação que tratam os incisos 1º, 2º e 3º do CAPT sujeitará ao servidor o ressarcimento dos gastos com seu afastamento ao órgão ou à entidade, na forma da legislação vigente. O artigo 23 da Instrução Normativa SGP-ENAP SEDGGME, número 21, dispõe sobre as competências do órgão de gestão de pessoas. Artigo 23. A unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade elaborará o relatório anual de execução do PDP, juntamente com gestores e servidores. Fica claro que o servidor que se afastou deverá apresentar os documentos comprobatórios elencados no artigo 30 para que a PROGEP elabore o relatório anual de execução do PDP e encaminhe para o órgão central do CIPEC. Resta a dúvida em relação à necessidade de aprovação do relatório de atividades pela chefia imediata. O artigo 2º da Instrução Normativa SGP-ENAP SEDGG/ME, número 21, traz a seguinte orientação. Artigo 2º. Para fins dessa instrução normativa, considera-se reticências. Inciso 2º. Ação de desenvolvimento, capacitação ou treinamento regularmente instituído. Atividade de aprendizagem estruturada para impulsionar o desempenho competente da atribuição pública em resposta a lacunas de performance ou a oportunidade de melhoria descritas na forma de necessidades de desenvolvimento, realizada em alinhamento aos objetivos organizacionais por meio do desenvolvimento assertivo de competências, reticências. Parágrafo 1º. As atividades de que trata o inciso 2º do CAPT poderão ser ofertadas em modalidade à distância, presencial ou híbrida, e deverão ter a. Acompanhamento didático na forma de supervisão, orientação ou tutoria comprovada via certificado, ou b. Acompanhamento hierárquico imediato aferido via aprovação de relatório apresentado pelo servidor. Segundo o texto, o acompanhamento da execução da ação deverá ser realizado por meio do certificado ou pela aprovação do relatório de atividades pela chefia imediata. Para esclarecer melhor a questão, observou-se as informações disponibilizadas no documento de perguntas frequentes sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, disponibilizado pelo Governo Federal no link seguinte. O documento segue em anexo neste parecer. No capítulo Comprovação e Acompanhamento, Afastamento para Ação de Desenvolvimento, há duas perguntas referentes ao tema. Pergunta 35. Como o certificado deverá comprovar o acompanhamento didático na forma de supervisão, orientação ou tutoria de que trata a linha A do parágrafo 1º do artigo 2º da Instrução Normativa SGP-ENAP SEDGG-ME número 21/2021? O certificado é um documento oficial concedido com a finalidade de comprovar a participação em ação de desenvolvimento e que pode ser adaptado para apresentar informações detalhadas quanto à forma de acompanhamento didático, quando necessário. Pergunta 36. Como deverá ser feito o acompanhamento hierárquico imediato aferido via aprovação de relatório apresentado pelo servidor, de que trata a linha B do parágrafo 1º do artigo 2º da Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME número 21/2021? O acompanhamento hierárquico imediato aferido por meio da aprovação de relatório apresentado pelo servidor é medida excepcional, utilizada quando não for possível a comprovação, via certificado, da participação em ação de desenvolvimento, capacitação ou treinamento regularmente instituído. Portanto, se o certificado for apresentado, não haverá necessidade de aprovação do relatório de atividades pela chefia imediata. Desta maneira, recomendo que os relatórios sejam encaminhados para manifestação de ciência pelas chefias imediatas e a aprovação seja requerida somente nos casos em que não for possível a comprovação via certificado da participação do servidor em ação de desenvolvimento, capacitação ou treinamento regularmente instituído. Os ajustes ao texto serão apresentados a seguir. Recomendações de ajustes.
Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da resolução CGAG/Consune/FOB número 8. Letra A. Alterar a redação do preâmbulo, justificado pela revogação da Instrução Normativa número 201, de 11 de setembro de 2019, do Ministério da Economia, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, sendo substituída pela Instrução Normativa SGP-ENAP, SEDGG/ME número 21, de 1º de fevereiro de 2021, onde se lê: considerando o disposto na Instrução Normativa número 201, de 11 de setembro de 2019, do Ministério da Economia, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, que dispõe sobre os critérios e procedimentos específicos para a implantação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, de que trata o Decreto número 9.991, de 28 de agosto de 2019, pelos órgãos integrantes do CIPEC, do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, CIPEC. Alterar a redação para: considerando o disposto na Instrução Normativa SGP-ENAP, SEDGG-ME número 21, de 1º de fevereiro de 2021, do Ministério da Economia, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, que estabelece orientações aos órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal, CIPEC, quanto aos prazos, condições, critérios e procedimentos para a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, PNDP, de que trata o Decreto número 9.991, de 28 de agosto de 2019. B. Alterar a redação do artigo 20, justificado pela solicitação da projeto e pela adequação à Instrução Normativa SGP-ENAP, SEDGG-ME número 21, onde se lê: artigo 20. O órgão de gestão de pessoas emitirá documento orientador sobre procedimentos para solicitação dos afastamentos e emissão de relatórios dos afastamentos. Alterar a redação para: artigo 20. As formalizações de solicitação de afastamento, bem como de relatório de atividades, deverão ser feitas por meio de formulários próprios a serem disponibilizados pelo órgão de gestão de pessoas. Parágrafo 1º. Quando se tratar de relatórios de atividades desenvolvidas em usufruto de licença para capacitação e ou afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu, os mesmos deverão ser submetidos às unidades de lotação /chefia para manifestação de ciência e posteriormente remetidos ao órgão de gestão de pessoas para conhecimento e registro que se fizerem necessários. Parágrafo 2º. Caso não seja possível a comprovação da participação do servidor na ação de desenvolvimento por meio de certificado, os relatórios de atividades mencionados no parágrafo 1º deverão ser submetidos à análise e aprovação das unidades de lotação /chefia e posteriormente remetidos ao órgão de gestão de pessoas. C. Alterar a redação do artigo 61, justificado pela revogação da Instrução Normativa número 201, de 11 de setembro de 2019, do Ministério da Economia, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, e publicação da Instrução Normativa SGP-ENAP, SEDGG-ME número 21, de 1º de fevereiro de 2021, onde se lê: artigo 61. A UFOB elaborará e encaminhará proposta anual do PDP, aprovado pelo reitor, ao órgão central do CIPEC, nos termos do disposto no Decreto 9.991/2019 e na Instrução Normativa número 201/2019. Alterar a redação para: artigo 61. A UFOB elaborará e encaminhará a proposta anual do PDP, aprovado pelo reitor, ao órgão central do CIPEC, nos termos do disposto no Decreto 9.991/2019 e na Instrução Normativa SGP-ENAP, SEDGG-ME número 21/2021. D. Alterar a redação do artigo 62, justificado pela revogação da Instrução Normativa número 201,
de 11 de setembro de 2019, do Ministério da Economia, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, e publicação da Instrução Normativa SGP-NAP-SEDGG-ME número 21, de 1º de fevereiro de 2021, onde se lê, artigo 62, o PDP poderá ser revisto e alterado, respeitando-se os prazos estipulados pelo Decreto 9.991/2019 e pela Instrução Normativa número 201/2019, respeitando-se as informações obtidas junto às unidades acadêmicas /administrativas que compõem a UFOB, bem como as deliberações dos órgãos superiores da UFOB. Alterar a redação para o PDP, artigo 62. O PDP poderá ser revisto e alterado, respeitando-se os prazos estipulados pelo Decreto número 9.991/2019 e pela Instrução Normativa SGP-NAP-SEDGG-ME número 21/2021, respeitando-se as informações obtidas junto às unidades acadêmicas /administrativas que compõem a UFOB, bem como as deliberações dos órgãos superiores da UFOB. Parecer. Diante das considerações apresentadas e do atendimento às recomendações de ajuste, indico a aprovação da proposta de alteração da resolução CGAG/Consune/UFOB número 8, de 7 de setembro de 2021. Barreiras, 27 de julho de 2022. Vanessa Godoy Kinoshita, pró-reitora de Tecnologia da Informação e Comunicação, conselheira relatora, CGAG. Passo a palavra para a Jaqueline. Obrigado, Vanessa, pela feitura do parecer e pela leitura. Abro agora para as contribuições dos conselheiros com relação ao parecer. Professor Cleiton. A minha fala é só no sentido de agradecer a Vanessa pelo parecer e atualização de uma normativa que é tão importante, que a gente, inclusive, começou ações junto às unidades na semana passada, com cadastro dos servidores que vão alimentar o sistema. Então, é bem importante que a gente tenha um normativo interno que esteja alinhado com os normativos federais que estão aí. Nossa resolução, logo depois, né, de ter sido aprovada, nós tivemos essa alteração nos normativos federais. Então, é por isso que a gente precisou fazer esse movimento, nesse momento, para atualizar e colocar aquilo que está vigente na atualidade dentro do nosso normativo também. Então, agradecer ao parecer claro e direto da conselheira Vanessa. Isso é importante para a Progep e para toda a instituição. Obrigado. Mais alguma contribuição? Bom, então, professor Cleiton, eu só vou fazer, não é uma contribuição, apenas um esclarecimento. Ao longo dos documentos que nós estamos trabalhando, tanto dentro das câmaras quanto do próprio Consune, nós estamos evitando colocar a citação de algumas legislações para que a gente não tenha que ficar fazendo essas idas e vindas, né? Tanto no Conselho como nas câmaras. E quando se trata de instrução normativa, a parte administrativa ela vem mudando com uma velocidade incrível. Às vezes nós temos a mudança de uma instrução normativa 2 ou 3 vezes no ano. Eu consulto a essa Câmara se seria a viabilidade de, em vez de citar a instrução normativa, se poderia colocar a instrução normativa vigente. Porque daí você teria a instrução, você estaria com o fundamento, né? Fundamentado, o decreto, claro, manteria, que é algo mais permanente, né, pelo menos, mas a instrução normativa, em vez de citá-la, se não poderia colocar a instrução normativa vigente. É uma consulta mesmo, porque se tiver, porque assim, o texto, ele é mantido, entende? Mas onde você tiver apenas, se for uma questão apenas de citação da normativa, se não poderia colocar dessa forma. Eu não vejo nenhum problema e vejo até como um avanço para evitar essas idas e vindas, em específico no caso da instrução normativa. Eu acho que, claro, quando a gente fala de outros instrumentos normativos que, como a presidente trouxe, são mais permanentes, ou pelo menos espera-se, né, que sejam mais permanentes,
Aí eu acho que não faz sentido, mas considerando que a instrução normativa está na base, né, e será sempre o primeiro ato que será alterado, porque é mais fácil de ser alterado. Isso vai sempre refletir para que a gente altere também o nosso instrumento. Então, acho que faz todo sentido e até para uma economia de tempo e de outros retrabalhos que a gente possa ter que se debruçar aí daqui a um ano, ou às vezes até antes disso, porque teve uma alteração na instrução que é de 2021, mas a gente pode ter uma nova aí já em 2022. Só esclarecendo, o pedido da Progep não foi apenas para alteração da numeração, né? Ela teve alterações no texto. Mantidas essas alterações no texto, aí eu consulto, inclusive, a relatora se concorda com essa sugestão de, em vez de citar a numeração da instrução, colocar apenas instrução normativa vigente. Consulto também os conselheiros se tem alguém que é contrário a essa indicação. Eu estou de acordo. Posso reorganizar aqui a recomendação. Consulto se tem mais alguma contribuição. Então, eu passo a colocar em votação o parecer da relatora referente à solicitação de alteração da resolução CGAG Consune UFOB número 8, de 7 de dezembro de 2021, que institui as diretrizes do Plano de Desenvolvimento de Pessoas dos Servidores Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação e da Carreira do Magistério Superior no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, encaminhada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGEP, com a contribuição encaminhada aqui pela Câmara de Gestão Administrativa e Governança. Os que concordam permaneçam como estão, contras e abstenções, favor se manifestar no chat. Não havendo manifestações, o parecer foi aprovado por unanimidade. Senhores conselheiros, chegamos então ao final da nossa pauta da 15ª reunião ordinária desta Câmara. Agradeço a presença de todos, agradeço especialmente aos dois relatores que nós tivemos hoje, o professor Rubio e a Vanessa, pelos trabalhos junto nessa Câmara, e desejo uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Até setembro. Boa tarde.